Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, público presente, imprensa. Bom, eu queria iniciar falando sobre o requerimento que fiz essa semana sobre há um projeto de lei para a aquisição de um terreno onde se pretende estabelecer um novo tratamento de esgoto na nossa cidade. E, por conta disso, eu fiz alguns questionamentos ao prefeito para verificação de se há um projeto, né, se já foi estudado, se esse terreno é próprio, se é o melhor lugar, se é o melhor lugar para ser despejado depois essa água no rio, se o rio ali pode depois depurar essa água. São questões técnicas que têm que ser analisadas e que a gente precisaria ver com calma, com tempo hábil. Aí, então, esses questionamentos são por conta disso. Por isso que a gente está fazendo esse requerimento. E eu queria trazer também, para a gente refletir um pouquinho, sobre essas exposições de arte que estão acontecendo, uma após a outra, e que tem trazido tanta polêmica. E isso vem sendo uma violência à nossa sociedade, chega a ser um caos social. Eu até queria trazer um texto do Alexandre Garcia, que foi lido por uma repórter. Eu queria pedir para o Flávio colocar para a gente refletir um pouquinho sobre esse tema, o que nós, como sociedade lençoense, podemos fazer para que a gente possa evitar isso. O que nós podemos fazer como sociedade? A gente aqui, como vereador, eu sei que já foi feita uma moção de repúdio, mas só uma moção de repúdio, eu sei que algumas câmaras de vereadores têm feito isso, mas qual o efeito disso? Parece que a nossa sociedade está não evoluindo. Eu me recordo quando criança, quando um menino fazia um desenho assim, feio na lousa, né? A professora corrigia. Quando uma criança falava um palavrão, os pais corrigiam. Hoje se escreve palavrão, se desenha desenhos pornográficos e isso é chamado de arte. E o que é feito com símbolos religiosos, né? E independente da religião que for, né? Me recordo que há pouco tempo atrás fizeram com o símbolo de Maomé algumas artes que causou uma guerra, quase uma guerra, né? Então, coisas assim de falta de respeito com o símbolo religioso. Então, talvez seja necessário rever o conceito de arte que estamos tendo. Então, isso é uma questão social. E eu só queria trazer isso para uma reflexão. O que nós, como sociedade lençoense, não só nós, vereadores, mas, de repente, a sociedade civil, a liderança religiosa de todas as igrejas aqui da nossa cidade, o que nós podemos fazer? Porque enquanto a gente estiver em silêncio e a gente não fizer nada, até quando nós vamos em silêncio assistir tudo isso e não fazer nada? E até quando isso vai continuar? Porque, de repente, a gente abre o celular e fica vendo essas coisas que a gente não quer ver. Porque quem quer ver uma revista pornográfica, quem quer assistir um filme pornográfico, vai no lugar e vê e assiste. Mas a gente não é obrigado a estar vendo isso toda hora. E até nossos filhos, que acabam, de repente, pegando o nosso celular, nossos netos, e acaba vendo aquilo que não precisa ver. Né? Então, eu peço licença, vocês, eu não gosto, acho que a gente fica expondo, a gente fica dando ênfase, só porque tem algumas cenas no meio dessa fala. Tá? Eu peço até desculpa, o que eu queria era só colocar a fala, que é o texto do Alexandre Garcia, e, por acaso, tem alguns desenhos ali no meio, que eu peço até desculpa por estar ali, mas, por favor, Flávio, coloca para a gente reflexão, tá? Nossas Crianças, autor Alexandre Garcia para o jornal O Globo, em 4 de outubro de 2017. O volante Gabriel do Corinthians foi suspenso por 2 jogos por causa de um gesto obsceno feito para a torcida do São Paulo. Ele pusera a mão sobre a parte da frente do calção entre as pernas. Fico me perguntando se seria arte na mesma cidade, quando aquela mãe induziu a filhinha a tocar num homem nu deitado no chão. Em Jundiaí, a alguns quilômetros dali,
um pai de 24 anos foi preso por estar fumando maconha no carro de vidros fechados com seu bebê de 1 semana deitado ao lado. Fico me perguntando por que estava aberta para crianças uma exposição em Porto Alegre que mostra um negro com o pênis de um branco na boca, enquanto outro branco o penetra por trás. A mesma exposição tem uma ovelha sendo violentada por 2 pessoas, enquanto uma mulher pratica sexo com um cachorro. Não entendi por que isso estava num museu, aberto a crianças, e não numa casa noturna de shows de esquisitices sexuais e restrito a adultos. Tampouco entendi a performance de um homem nu que esfrega num ralador uma imagem de Nossa Senhora. Em São Paulo, alguém que pensa que somos idiotas explicou que o homem nu é arte interativa com o corpo humano. Ora, arte com o corpo humano é o que a gente vê e aplaude no Cirque du Soleil. E a Veja, de quem sou assinante, deve pensar que abandono os meus neurônios a abrir a revista. Comparou as garatujas da exposição de Porto Alegre, a Leda e o cisne de Leonardo. Como piada eu poderia acrescentar, no mesmo tom, que deveriam convidar o tarado ejaculador em ônibus para mandar uma foto a ser exposta entre as semelhantes manifestações de arte. As pinturas murais artesanais eróticas em Pompeia têm um significado histórico que o mau gosto do tal museu não tem. Tudo bem, eu não gosto, mas há milhões que gostam. Respeito. Só não aprovo como cidadão que abram as portas para as crianças se chocarem com essas agressões, que limitem a adultos. Aprendi que arte é beleza, tem padrão estético, tem perfeição técnica, dá prazer intelectual. Há quem pense que arte é escatologia, agressão, garatujas ou até uma tela pintada de branco. Como disse Afonso Romano de Santana, abre aspas, arte não é qualquer coisa que qualquer um diga que é arte. Nem é crítico qualquer um que escreva sobre arte. Fecha aspas. No Peru, o povo encheu as ruas de Lima para exigir a retirada de doutrinação de crianças em assuntos sexuais no ensino público. Ganhou. Nas ruas, defenderam que as crianças são educadas pelos pais e parentes. No Senado brasileiro, excelentes senadores como Ana Amélia do Rio Grande do Sul e Magno Malta do Espírito Santo estão convocando os responsáveis por tais exposições a explicarem em CPI onde não estão agredindo o Estatuto da Criança e do Adolescente e qual o objetivo de envolverem crianças nos seus estranhos experimentos. Só para a gente refletir, e tudo isso é feito com o nosso dinheiro. Muito obrigado, do a parte. Eu também fico consternado e apoio o repúdio de Vossa Excelência com relação a isso. E frisar, doutora, que isso não está longe da gente. Em 2012, essa casa ela teve uma reação imediata sobre 2 assuntos. Na época, existiam algumas dificuldades, tinha os rumores de corrupção aqui na casa, e diante de tudo isso, um grupo de jovens estudantes de medicina, os grandes experts de faculdades, chegaram no auge, aproveitando da situação, numa noite anterior fizeram uma comemoração e no dia seguinte postaram no Facebook a Santa Ceia, onde eles mesmos, o chefe que coordenava a manifestação aqui na Câmara era o Cristo, e depois, sucessivamente, um era o Santo Antônio, São Paulo, Judas Iscariote, e nós reagimos. Nós reagimos e aquilo foi tirado do ar e ficou ruim para eles, porque, graças a Deus, a nossa cidade, o povo não aceita isso, mas aconteceu aqui também. Também aconteceu um episódio que eu tratei sozinho desse assunto. A prefeitura financiava um cantor que ele tinha uma apologia de que nós tínhamos que acreditar somente 10% em Cristo. E ele fazia seu show com nós, pagamos a Casa For, pagamos várias estruturas para ele fazer esse grande show dele com a camiseta e dizendo
que era só 10% Cristo. Também caiu por terra, mas que há as manifestações bem próximo de nós, que atentam à cidadania, à família e ao cristianismo, existe. 2012 nós vivemos esses dois momentos perigosíssimos e conseguimos, com toda a conturbação, mostrar que eles estavam errados e a sociedade lençoense não aceita isso. E a senhora tem o meu apoio e o meu repúdio e assina o que precisar contra esses seres que estão fazendo esse tipo de coisa. O que eu queria sugerir é que a sociedade civil se organizasse nesse sentido. Então, de repente, quem faz parte de um clube, Lions, Rotary, OAB e alguma igreja, que a gente faça alguma ação organizada, né, para a gente manifestar isso, mandar cartas e tudo mais, que a gente possa, mas isso pensado e organizado. Não adianta a gente ficar fazendo as coisas de qualquer jeito. Então, pensar, se reunir e ver o que a gente pode fazer nesse sentido. Muito obrigada, presidente.